Shalom, meus amigos, shalom, minhas amigas. Meu nome é Fábio Almeida. Estamos aqui hoje para completarmos o nosso estudo sobre Gênesis capítulo 1, versos 1 e 2 principalmente, que falam sobre a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra era ou estava sem forma e vazia. Bem, esse é o nosso terceiro vídeo, é o que nós vamos terminar, pelo menos aqui, o nosso assunto aqui no vídeo, é claro, porque é um assunto que pode render muito mais, ok? Bem, no primeiro vídeo nós focamos no verbo lehiot, que está no versículo 2. A terra era ou a terra estava sem forma e vazia. No vídeo de número 2 nós focamos na palavra torro vavorro, sem forma e vazia. E hoje eu convido vocês para que nós pesquisemos agora nas versões em português, na língua portuguesa, ok? Então, eu vou colocar aqui na parte que nos cabe. Ok. Vamos usar agora o texto de Isaías, capítulo 45, verso 18. Livro de Isaías, capítulo 45, verso 18. Assim está escrito: Porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez. Ele a confirmou, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Aqui o profeta Isaías, ele afirma que Deus não criou a terra vazia. E aqui em amarelo eu destaquei qual a palavra que ele usou. Torro, torro, lo torro, ou seja, não vazia, né? Estou usando vazia, que é a tradução em português, mas no segundo vídeo, que eu vou deixar a descrição aqui embaixo, vou deixar o link aqui na descrição aqui embaixo, nós vimos qual é a tradução mais correta dessa palavra torro. Ou seja, Deus não criou a terra vazia, ou Deus não criou a terra devastada, como ela estava. Vou traduzir palavra a palavra aqui com vocês. Kiko amar Yehová borei hashamayim. Hu haElohim yotzer haaretz. Veosá. Hu konena lotorro. Verá לשבת יוצרה יצרה. אני יהובה ואין עוד. Porque assim disse Jeová, Criador dos céus. Ele é Elohim, formou a terra e a fez. Ele, Koná é uma tradução difícil. É, é como se ele tivesse criado a Terra para uma orientação certa, numa direção certa, ok? A nossa tradução está ele a confirmou. Então, ele a criou, não torro. A direção certa, a direção original que Deus criou a Terra, não é torro, ou seja, não é devastada do jeito que ela estava. Então, Deus não criou a terra do jeito que ela estava, ok? Baraá criou-a para ser habitada e formou-a. Eu sou Jeová e não há outro, não há mais. Ok? Então, no livro de Isaías, capítulo 45, verso 18, o profeta afirma que Deus não criou a terra para estar daquela maneira. Ele não criou, quer dizer, ele não a criou daquela maneira. O jeito certo, a orientação correta que Deus a criou foi para ser habitada. E naquele momento da criação, a terra não estava
de uma forma para ser habitada. Então, eu concluo que aquele estado da Terra não era o estado original, ok? Mas vamos para um outro versículo. Jeremias, capítulo 4, versículo 23. Observei a terra, e eis que era sem forma e vazia. Também os céus, e não tinham a sua luz. Aqui é a versão Almeida Corrigida e Fiel, ok? A tradução está desse jeito, eu até coloquei aqui em azul. Observei a terra, e eis que era sem forma e vazia. Nós vamos pegar agora a versão aqui, Almeida, Revista e Atualizada. Olhei para a terra e ei-la sem forma e vazia, para os céus, e não tinham luz. Então, aqui está o texto original em hebraico. Nós vemos aqui em amarelo, ok? Eu destaquei em amarelo, torro vavorro. É a expressão que nós analisamos no nosso segundo vídeo, Torro Vavorro, que a Almeida Corrigida e Fiel e a Almeida Revista Atualizada traduziram por sem forma e vazia. Então vamos à tradução. Raite et haaretz, veine torro vavorro, ve'el hashamayim, ve'en oram. Raite, eu vi, et haaretz, a terra, eu vi a terra. Veine, e eis que, torro, vavorro. Agora eu chamo a atenção para a tradução da Almeida Corrigida e Fiel, que introduziu o verbo aqui era, o verbo ser e estar no passado. Esse verbo não está no original, ok? Então tem aqui, segue a setinha do mouse, Haiti, eu vi. Et, não tem tradução. Haaretz, a terra. E, eis que. A gente sabe que o verbo leriot, que é o verbo ser, estar, no tempo presente, quando ele deve ser conjugado, quando ele está conjugado no tempo presente, ele não é escrito na frase, ok? Há uma resposta religiosa e há uma resposta histórica para isso. Não vou entrar nesse assunto. Mas ele não é escrito na frase. Vou voltar aqui para a gente provar. Aqui, segue o mouse, por favor. Ani Yehová. Ani Yehová. Eu sou o Senhor. O sou não está escrito, porque ele está conjugado no tempo presente. Então, por característica da língua hebraica, o verbo ser estar no tempo presente, ele não é escrito. Eu sou Fábio. Se eu falar em hebraico, é Ani Fábio. Ele é Ricardo. Ru Ricardo. Ok? A gente não vai escrever. Então, quando eu tenho aqui eis que torro vavorro, então eu tenho que entender que o verbo deve ser escrito, entendido, no tempo presente. Então, Haiti et haaretz, vi a terra, e eis que é sem forma e vazia, ou está sem forma e vazia. Vi a terra, e eis que está sem forma e vazia. Claro, agora vem o problema, né? É sem forma e vazia ou está sem forma e vazia? Ok, vamos continuar nossa tradução. E para os céus, e não há luzes. E não há luzes. Bem, para a gente entender agora se o verbo que está aqui escondido é o verbo é ou está sem forma e vazia, nós devemos ir para o contexto do livro de Jeremias.
No capítulo em questão, Jeremias está tendo uma visão e ele está profetizando sobre o futuro da nação de Israel, que estava sendo cercada pelo rei da Babilônia, ok? Então, existia a nação, existia o seu templo, existia o seu povo, a casa, tudo. Só que ele já estava vendo a cidade sendo tomada. Se nós lemos os versículos, se vocês lerem os versículos anteriores, vocês vão ver isso. Ele já estava profetizando a cidade sendo tomada, sendo invadida pelos babilônicos. Então, o que ele está vendo agora já é a cidade sitiada, destruída. Então, a cidade não é daquele jeito. A forma original que ele está vendo, a forma original não é que ele está vendo. Ele está vendo o resultado da destruição pelos babilônicos. Ou seja, a terra está torro-vavor. Isso porque eu não estou traduzindo torro-vavor, ok? Estou querendo explicar dentro da língua portuguesa, trazendo o contexto do próprio versículo, provando que nós podemos provar o que está escrito em Gênesis 1:2, mesmo pela língua portuguesa, sem usar o hebraico. Mas, claro, se eu for usar o hebraico, vai me facilitar muito mais. Raíte terhaaretz veinet torru-vavor. Vi a terra e eis que estava devastada. Agora a gente tem um conhecimento a mais. Parece que Jeremias trouxe as palavras de Gênesis 1. Ele usou a mesma coisa. A terra estava sem forma e vazia. Ele traz a lembrança lá do início, onde Deus criou a terra de um jeito, e no versículo 2, ela estava sem forma e vazia. Mesma coisa o povo de Israel, a cidade de Israel. Ela era de um jeito, e depois do ataque dos babilônicos, ela estava sem forma e vazia. Então, é correto, através do estudo do texto hebraico e do estudo do contexto do livro dos capítulos de Isaías e Jeremias, nós afirmarmos que Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto. Aquela terra, ela foi criada perfeita. Vou usar aqui o termo de Isaías, na direção certa. Lashevet, ela foi feita para ser habitada, ela foi criada pronta para ser habitada, não uma criação passo a passo. Bará, criar do nada, não existia nada. E ele criou a terra para ser habitada. E creio que Gênesis 1:1, ela já estava sendo habitada, claro. Existe um hiato entre Gênesis 1:1 e Gênesis 1:2. E a terra estava devastada. Ou seja, algo aconteceu entre Gênesis 1:1 e Gênesis 1:2 para que ela ficasse daquele jeito. Há muitas teorias a respeito disso. Já também não vou entrar nesse assunto, até porque eu não domino esse assunto. Mas há teorias cristãs sobre esse assunto do porquê ela ter ficado devastada daquele jeito. Então, meus amigos, a gente termina aqui o nosso estudo sobre Gênesis 1:1 e Gênesis 1:2, a criação original e a forma que ela estava naquele momento. Para vocês que não viram os 2 primeiros vídeos, eu peço a vocês que assistam o vídeo 1 e o vídeo 2, onde nós explicamos melhor a tradução de Leriot e de Torro Vavor, né?
Espero que eu possa ter sanado as dúvidas de vocês, né? Como sempre, eu tento não forçar o texto, tá? Peguei o texto original com as letras originais, traduzimos juntos aqui, peguei os textos na língua portuguesa, analisamos o contexto junto com o original também, e eu acho que é prova o suficiente para atestarmos que a tradução correta era: a terra estava devastada, ou a terra estava sem forma e vazia. Ok, meus amigos? Agradeço a vocês por me permitir entrar na sua casa mais uma vez com nossos estudos. Ok? Bye bye. Shalom. Ah, não. Ah, sim.